Olá, estamos no ar com o Ernicast, o podcast da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E hoje o programa é muito especial e vai ser quente, porque vai ser o programa com um tema da semana da nossa universidade. E hoje eu estou com uma companheira diferente. Não será a Aline Linhares, mas sim Luziária Machado, que está estreando hoje no Ernicast para fazer o programa comigo. Olá, Luziária. Olá, Bruno. Olá, você que nos acompanha pelas redes, né, pelas plataformas digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E estreando aqui no Ernicast, mas voltando a dividir aqui a bancada com meu companheiro de bancada eterno, companheiro de bancada do Canal Aberto, Bruno Barreto. E é um prazer enorme estar aqui de volta, né, a essa bancada com o Bruno e num tema tão especial, o 70º Fórum de Reitoras e Reitores, Fórum Nacional de Reitoras e Reitores da Abroem, que é essa associação que congrega aí, mais de 40 universidades estaduais e municipais do nosso país. Pois é, e Mossoró está sediando, a UERN está sediando o evento, e a gente está recebendo ninguém mais, ninguém menos que o presidente da Abroem, o professor Odilon Máximo, que é o reitor da UNEAL, a Universidade Estadual de Alagoas, que já teve um reitor formado na UERN. Pois é, e agora a gente está recebendo justamente o sucessor do ex-reitor, que era o uerniano, que formado na UERN, né? Eu acho que, se não me engano, na UERN de Pau dos Ferros, né, Luziária? Foi, o UERN Pau dos Ferros. O UERN de Pau dos Ferros, eu tive a satisfação de conhecer ele quando eu fui ao Fórum da Abroem em Florianópolis, acompanhando o professor Pedro Fernandes. E agora a gente está recebendo aqui o professor Odilon Máximo. É uma satisfação te receber aqui, professor. Seja bem-vindo ao Ernicast. Olá. A gente diz olá porque vai passar em vários horários aí o programa. Olá, Bruno, Luziária, toda a comunidade da UERN, os moçoroenses, né? É um prazer a gente poder estar aqui conversando, né, apontando o que é o fórum, né, da Abroem, mas também discutir um pouco dos desafios das nossas universidades estaduais, municipais, que é o propósito deste fórum, né, a gente pensar, refletir e trazer aí as temáticas e as questões que são importantes. Sim, o Jairo, que foi o nosso reitor, formado realmente lá em Pau dos Ferros, tive o prazer de ser chefe de gabinete do professor Jairo durante ali quase 7 anos de mandato dele, e sempre ouvi muito bem, né, do professor Jairo a importância, né, e o que significou a UERN na vida dele. Pois é, e começando a nossa conversa, professor Odilon, como o senhor vê hoje o papel da Abroem enquanto entidade para representar os interesses das universidades estaduais e municipais? Veja, nós temos a Abroem como instituição que está, né, ali coordenando todos os trabalhos, as ações das nossas universidades estaduais e municipais. As universidades federais, elas possuem uma representação, que é a Andifes. Os institutos federais possuem também uma representação, que é o CONIF. E nós, enquanto universidades estaduais e municipais, temos a Abroem. Então, a associação, ela capilariza todas, né, as nossas demandas, todas as nossas ações. A gente tem uma sede em Brasília, onde nós estamos sempre fazendo nossas reuniões mensais. A gente está levando para o Congresso Nacional, seja o Senado, seja a Câmara Federal, pautas ao Ministério da Educação, ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, enquanto associação, a gente se torna forte enquanto universidades estaduais e municipais. Tem uma luta muito grande pelo reconhecimento, né, para que o governo federal assuma um maior protagonismo, né, de apoio às nossas universidades estaduais, municipais. Falava isso ontem, inclusive, acreditando que a gente precisa, especialmente, de um acolhimento, de um atendimento maior às demandas dos nossos estudantes. Nós temos muitos estudantes nas nossas universidades estaduais e municipais com vulnerabilidade social, econômica. As universidades estaduais e municipais, Bruno, representam hoje mais de 40% da matrícula do ensino superior público. Então, não é pouca coisa. Então, é um sistema muito grande, muito forte, porém, a gente fica sempre meio que num desalento, porque muitas vezes os governos do Estado não olham para as nossas universidades, né, como pertencentes ao Estado
e o governo federal também, olha, não, vocês são do Estado, são do município, também não fazem parte da nossa ossada. Então, é uma grande dualidade que a gente sempre vive enquanto instituições, e a Abruen, ela acaba sendo a catalisadora de tudo isso, né? Ela centraliza todos os nossos reitores, todas as nossas lutas, e, com isso, a gente tem avançado muito. Eu acho que nossa associação, nos últimos anos, ela mudou muito o perfil dos nossos reitores, inclusive, mudou muito. Antigamente, você tinha um perfil de reitores que eram, a maioria, homens, né? Uma Abruen que era coordenada, né, normalmente pela região Centro-Sul, e, nesses últimos anos, o perfil da Abruen foi mudando, dos nossos reitores e reitoras foram mudando, as mulheres assumiram um protagonismo muito forte dentro da Abruen, tanto que, no último fórum, lá em Maceió, eu tive até a honra de coordenar esse fórum. Nós mudamos o nome da associação, que era Associação de Reitores, e agora Associação de Reitoras e Reitores. Então, a gente traz esse protagonismo da vida, essa força das mulheres, porque elas estavam lá presentes, brilhando, fazendo um papel de gestão em suas universidades maravilhosos, e a gente precisava dar visibilidade a isso. Então, a Abruen, ela vai se fortalecendo enquanto uma associação de reitores, esse perfil de reitores engajados, reitores que querem que as suas universidades sejam mais fortes, tenham mais espaço, e nisso a gente tem calcado aí, conseguido alavancar algumas pautas que têm feito, de fato, que nossas universidades elas possam ter um maior destaque e possam ser reconhecidas. Professor Odilon, a questão da capilaridade, não é, da interiorização do ensino superior tem muito a ver com as universidades estaduais, com as universidades municipais. A gente sabe que hoje, após a expansão do ensino superior nas federais, já existe a presença, né, das universidades federais em muitas cidades do interior, em muitas regiões do interior, mas a gente vê, olhando no mapinha da Abruen, que os pontinhos onde o ensino superior primeiro chegou, né, nas cidades do interior foi através das universidades estaduais e das universidades municipais. Algumas, como é o caso da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tem a sede no interior, né? Então, ontem até a gente conversava com alguns reitores e ainda há resistência até mesmo de abrir um campus na capital de alguns estados, né? Então, essa interiorização do ensino superior tem muito a ver, está muito ligada com essas instituições que fazem parte da Abruen. Sim, é verdade. A gente teve a criação da maioria das nossas universidades estaduais, elas foram ali dos anos 70, anos 80. As universidades federais, elas tiveram, sua grande maioria, a localização na capital, né, dos estados, e, como projeto de desenvolvimento local, os próprios governos do estado foram criando as suas universidades, e essas universidades elas foram se interiorizando, elas foram criadas, sua grande maioria, de fato, no interior, como é o caso aqui, né, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, como é o caso da nossa universidade, que a sede também ela fica no interior, fica na cidade de Arapiraca, que é a segunda maior cidade também do estado de Alagoas. Campina Grande, que está aqui, a sede da UEPB, ela também fica no interior. E isso você vai tendo diversas instituições nossas, em que a sede das nossas universidades, a reitoria da universidade, ela não é na capital, ela está no interior. Além disso, foi muito comum para as nossas universidades estaduais, quando criadas, elas não terem só a sede no interior, ela ter também muitos campos. Então, a gente tinha... É uma realidade que é muito comum, por exemplo, a Universidade Estadual da Bahia, ela tem quase 27 campos espalhados no interior, né, fora as diversas outras universidades, que a Bahia tem 4 universidades estaduais, o Paraná tem 7 universidades estaduais. O Ceará tem 3, Ceará tem 3 universidades estaduais, inclusive 2 delas são no interior, né, que é o caso da UVA, que fica em Sobral, e a URCA, que fica na região do Crato, ali no Cariri. Então, as universidades estaduais elas se espalharam pelos nossos interiores, saindo aí, né, dos grandes centros urbanos, e foram ocupando um espaço fundamental que não era ocupado por ninguém. E fomos nós que fomos qualificando especialmente professores, né, porque foi o carro-chefe inicial de nossas universidades, a formação de professores. E, claro, com o passar do tempo, as nossas universidades vão se consolidando e vão criando cursos na área de saúde, na área de engenharia, na área de agronomia, né, na casa das questões agrárias, e foram se tornando grandes instituições, né, foram criando
um corpo de professores, um corpo técnico e um conjunto de ações que foram realizadas por nossas instituições que foram consolidando elas. Então, o papel das nossas universidades ele é fundamental, ele é essencial para que a gente consiga, inclusive, compreender toda a dinâmica territorial dos nossos estados, porque nós cumprimos uma missão que estava lá, né, sem o papel das federais. Inclusive, as federais, nesse último processo, quando se interioriza, acaba muitas vezes se interiorizando para municípios que nós já estávamos, inclusive, muitas vezes até criando cursos que poderiam ter sido não criados, no sentido que se eu já tenho, por exemplo, lá em Pau dos Ferros, um curso de geografia, e se vai se criar um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte lá, então, que não se tenha um curso de geografia, que se tenha um curso, sei lá, de história, e outro curso que a UERN não ofereça, para que você permita à população, de forma geral, ter muito mais disposição de cursos para poder ter outras opções na hora de um vestibular. Então, isso precisa ser, inclusive, dialogado. É uma das coisas que a gente também aponta quando vai fazer esse diálogo com as outras instituições, é que a gente possa garantir que a população tenha o maior número de acesso a vagas e a cursos. Por isso que a gente defende um sistema nacional de ensino superior, que haja uma coordenação, que haja um sistema em que as universidades federais, estaduais e municipais, já que nós somos todas instituições públicas, a gente possa ter aí um conjunto de ações, de interlocuções, que fortaleçam todas as nossas universidades para que a gente, enquanto instituições públicas, possa prestar o melhor serviço à sociedade. Salvo engano, só Sergipe não tem universidade estadual. Não, tem outros estados. No Nordeste, só Sergipe que não possui. Mas, por exemplo, Espírito Santo a gente não tem. Também na região norte, Roraima também não temos, o Acre também não temos. Então, são quatro unidades da federação que a gente não tem. Brasília não tinha, que é o Distrito Federal, mas recentemente foi criada uma universidade também do Distrito Federal, que inclusive nós já estamos dialogando com eles para que eles também possam entrar na Bruem. Há algum diálogo com esses estados, com os governos desses estados, para que eles criem suas próprias universidades? Veja, há uma particularidade de cada estado, que a gente precisa entender todo um processo histórico de criação das nossas universidades, porque elas foram criadas a partir de toda uma trajetória de luta, como é o caso, por exemplo, aqui da UERN, que a gente vai olhar, e a gente dialogando aqui antes do nosso papo, né, dessa história, desses 55 anos, como surge lá atrás, inicialmente, como uma instituição que era municipal, que depois ela é estadualizada, também essa mesma história se repete conosco lá em Alagoas, né, de ser uma instituição sem fins lucrativos, depois ela é estadualizada, e muitos estados, de fato, essa trajetória ou essa história ela não se repete. E aí ela não se repete também por questões de interesses locais, as questões políticas locais e o interesse desses estados de criar ou não uma universidade estadual. Eu acho que, por exemplo, o caso do Sergipe é um caso particular que eu fiquei até pensando por que no Sergipe, ali do lado da gente, não tem uma universidade estadual, porque eu hoje moro em Alagoas, ela é vizinho, mas aí tem questões que eu acredito que impediram. Inclusive, uma forte universidade particular que tem no estado, que impediu, por exemplo, no meu entender, a criação de uma outra universidade, como no caso um estadual, que pudesse competir com eles. Reitor, a gente vê a questão do fortalecimento, né, muito presente nos discursos da Abroem, fortalecimento das universidades estaduais e municipais, a questão do financiamento passa por aí, da assistência estudantil também. Recentemente, uma comitiva da Abroem foi a Brasília, foi recebida pelo vice-presidente, né, Geraldo Alckmin, por uma série de ministros, e a gente vê sempre essa articulação política muito forte na Abroem em defesa das universidades. E existe uma luta encampada pelo senhor e pelo seu antecessor, né, o professor Lima Júnior, que estava à frente da Abroem até recentemente, pela formação de uma frente parlamentar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância, sobre o objetivo. E ontem o deputado mineiro ele deixou bem claro que o Rio Grande do Norte já fez o dever de casa, todos os deputados já assinaram, né? Toda a bancada já assinou favorável à criação da frente. E como é que está esse trabalho de articulação nos outros estados? Veja, inclusive, parabéns, né, aos nossos deputados do Rio Grande do Norte,
por terem feito essa adesão à frente parlamentar. Ela é importante porque muitas das questões que a gente está discutindo aqui, ela passa por legislações. E aí, claro, o lugar para a gente estar discutindo a alteração de legislações, as nossas leis federais, é pelo Congresso Nacional. Então, o Senado e a Câmara Federal são os espaços que devem ocorrer, né, esse debate sobre, por exemplo, como inserir de forma mais efetiva as universidades estaduais e municipais no orçamento federal, em determinadas questões relacionadas a comitês, a conselhos, e que as nossas universidades estaduais e municipais elas precisam participar, né, por tudo aquilo que a gente produz ao longo desses últimos anos, enquanto ciência, enquanto formação de professores. Então, a gente precisa ocupar de forma mais efetiva esse espaço. Essa frente parlamentar, ela tem sido uma luta, de fato, iniciada lá com o professor Francisco Lima, e que nós estamos tocando. Tivemos uma pausazinha nesse movimento agora, devido à missão internacional que nós tivemos para a África do Sul. Então, nós fomos com quase 32 reitores para a África do Sul, fazer uma missão, dialogar sobre a educação lá. Então, isso deu uma pausa, estamos retornando agora. E hoje, inclusive, no fórum, nós vamos discutir, né, quando formos fazer a reunião do Pleno, essa questão, como anda a frente parlamentar, porque a gente precisa retomar essa frente para que a gente possa levar para dentro do Congresso Nacional, para o governo federal, né, que possa compreender, o Ministério da Educação, o que são as nossas universidades estaduais e municipais e poderem facilitar o nosso trabalho. Você ter uma ideia, como é difícil a gente trabalhar enquanto universidades estaduais e municipais. Ontem o próprio deputado, né, ele apontou isso para a gente já não tem acesso ao recurso federal, como uma forma de descentralização que poderia ocorrer, que eu até falei isso ontem, como é o Fundeb. O Fundeb ele é repassado para os estados para manutenção da educação básica. A gente luta pelo um fundo para a educação superior, que a gente possa também receber um recurso do governo federal para apoiar nossas universidades e, assim, de forma descentralizada, a gente possa tocar os nossos projetos. Como é que a gente tem trabalhado hoje? A gente tem trabalhado hoje muito com emendas parlamentares. Então, a gente procura um deputado, um senador, solicita um recurso, esse recurso é garantido muitas vezes por esses senadores, deputados, mas a burocracia para as nossas universidades é tão complexa que a gente leva, às vezes, 4, 5 anos para executar uma emenda parlamentar. Eu estou com a emenda parlamentar de um deputado que perdeu o mandato. No último ano de mandato dele, ele colocou a emenda parlamentar. Para você ter uma ideia, passou-se os 4 anos, né, nós já tivemos um novo Congresso eleito, ele agora, inclusive, é vice-governador do Estado, e nós estamos agora finalizando a execução dessa emenda parlamentar. E aí não é por incompetência da universidade, mas são as burocracias criadas pelo FNDE, por isso a gente busca trazer esses dirigentes desses órgãos para que a gente dialogue com eles, porque facilite. Como é que você justifica depois para um deputado que você levou 4 anos para executar uma emenda parlamentar dele? No outro ano, como você não executa, 1 ano, 2 anos, que você procura um novo deputado, ele vai dizer, olha, eu não vou mais colocar dinheiro para vocês, porque vocês não executam, como se a responsabilidade fosse nossa. Então, isso é um problema que precisa ser discutido, né, junto à bancada federal, como que esses recursos podem ser repassados para nossas universidades, a facilitar, por exemplo, os nossos processos licitatórios, a facilitar a execução, porque tudo que é construído, né, dentro da burocracia do governo federal só nos atrapalha. Então, é necessário que a gente encontre aí caminhos que facilitem essa execução de um orçamento federal, disso, aquilo, outro. Então, a bancada federal, né, e essa frente parlamentar é para que a gente possa discutir temas como esse, né? Temos, por exemplo, tivemos há um tempo atrás, quando nós, enquanto universidades estaduais e municipais, ao aderirmos ao SISU, como sistema unificado, né, de ingresso nas nossas universidades, a gente receberia um valor por aluno que a gente colocava dentro do sistema. Então, se eu oferecesse 1.000 vagas dentro do SISU, eu receberia um valor. Se eu colocasse 10.000 vagas dentro do SISU, eu receberia outro valor. E esse valor ele era carimbado, era um recurso que vinha para assistência estudantil. Já que, ao entrarmos no SISU, a gente passa a receber alunos
do Acre, do Pará, do Rio Grande do Sul, que vêm para as nossas universidades, para os nossos campos, e aí demandam restaurante universitário, demandam moradia, demandam uma série de auxílios por estarem longe de suas casas, mas a gente não tinha esse repasse federal. Então, acabava o nosso próprio orçamento, repassado pelo governo do Estado, tendo que custear essas despesas. Então, isso precisa ser discutido. Então, se a gente entra num sistema unificado de oferta de vagas, qual é a contrapartida do governo federal, por exemplo, para as nossas universidades estaduais e municipais, para que a gente também possa bancar esse aluno que está vindo de outros territórios para os nossos estados, como também o nosso, né? Eu tenho certeza que muitos alunos aqui de Mossoró, por exemplo, foram cursar algum curso em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, ou na Universidade Estadual do Ceará, que é aqui pertinho, ou foram até para mais longe. Então, se um aluno do terceiro ano aqui, da cidade de Mossoró, quiser estudar em qualquer lugar do Brasil, e ele não tiver as condições econômicas para isso, o governo federal tem a obrigação de garantir a esse aluno de baixa renda que ele possa se manter minimamente neste lugar. Então, são essas pautas que a gente precisa estar apresentando ao governo federal e dizer, olha, nós estamos aqui, a gente cumpre essa missão, a gente está junto, colocando nossas vagas dentro do sistema unificado, que é o SISU, porém, a gente precisa dessa contrapartida. Então, de 7 anos para cá, nossas universidades estaduais e municipais não recebem mais esses recursos. A gente até recebia, mas como não era lei, foi uma portaria ministerial, então, uma portaria, qualquer outro ministro que entra ali, ou qualquer revoga, porque não é uma lei. Então, a gente precisa que esteja instituído em lei e que seja garantido às nossas universidades e aos nossos estudantes esses recursos. As universidades federais elas já têm um financiamento natural, por serem federais. As particulares têm ProUni, têm FIES, e as estaduais e municipais ficaram soltas. Ainda tem ficaram sem apoio. Ainda tem um outro lado. Nós temos, por exemplo, os nossos governos do estado, estaduais, eles aportam muitos recursos nas nossas universidades federais. Vou pegar um exemplo das nossas fundações de amparo à pesquisa, as FAPs. Então, eu tenho certeza que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte, se vocês forem pegar o orçamento da FAP, vocês vão ver que mais... Aqui é FAPERN. Pronto, que da FAPERN, que talvez 70% a 80% dos recursos da FAPERN, que são estaduais, vai para a Universidade Federal. Inclusive, o presidente é professor da UERN. Bem, independente disso. Né? Independente disso, porque olhem a quantidade de bolsas que a UERN tem e a quantidade de bolsas que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem, ou institutos federais, ou até as privadas. Você vê que é desproporcional a quantidade de bolsas de mestrados. Então, quando você olha o conjunto de projetos que são aprovados por essas fundações, a grande maioria, eu digo isso porque elas se repetem em todos os estados, são para as universidades federais. E a gente poderia então dizer assim, mas se é um órgão do Estado, por que não priorizar as universidades estaduais, que também são do Estado? Por que não fortalecer mais as nossas universidades? Então, por exemplo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte poderia ter e deveria ter editais próprios, exclusivos para a Universidade Estadual do Estado do Rio Grande do Norte. Um edital fechado para os professores, para os alunos e os pesquisadores da universidade, porque, como órgão do Estado, também precisa fortalecer a própria universidade que pertence ao Estado, né, que é a UERN. Então, isso não acontece, porque nós temos dificuldades muito maiores do que a Universidade Federal, e aí é desigual. Quando você olha, por exemplo, eu digo isso no meu estado, quando eu olho a quantidade de doutores que tem a Universidade Federal, que são há muito mais tempo consolidadas, que estão há muito mais tempo num processo de formação dos seus quadros docentes, e que eu olho para o meu quadro de professores, doutores, que agora melhorou muito, graças a Deus, mas era muito precário, inclusive por estar lá no interior, distante dos centros. Então, por exemplo, a quantidade de cursos de pós-graduação que a gente oferece é menor. Então, precisava daquele olhar mais atencioso e dizer assim, olha, a gente precisa apoiar quem está mais fraco, quem está mais frágil, para fortalecer a todos, e não continuar com a política de centralização de recursos, em que um continua forte e os demais não se fortalecem. Então, acho que essa ideia republicana, né, federativa, em que todo mundo tem que se
apoiar e crescer, também precisa ser olhado pelos nossos governantes estaduais, né, e olhar com mais zelo para as nossas universidades e dizer para as suas secretarias, para os seus órgãos internos, dizer, olha, nós temos uma universidade estadual, e essa universidade estadual ela é prioridade em todos os nossos projetos. Então, se eu tenho um projeto para a formação de professores do estado do Rio Grande do Norte, quem é que vai fazer essa formação? A minha universidade, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, porque eu já tenho uma universidade que é para isso. Então, quando você cria esse tipo de política, você fortalece as nossas instituições. Então, esse olhar que a gente também tem lutado muito junto aos nossos governantes e aos nossos deputados estaduais e secretários, para que eles olhem com mais carinho para as nossas universidades e que tragam os projetos para as nossas universidades. Nós temos muita competência, nós temos muitos professores técnicos qualificados que fazem maravilhas em nossas universidades e que precisam ser respeitados por o que fazem, né? Ok. Professor Odilon, ontem o senhor falava, né, no seu discurso lá na abertura do Fórum da Abruen, que, só para fazer um parêntese, Bruno, são 38 universidades fizeram inscrição, são 47 no total. Isso. Né? E 38 fizeram inscrição, né, no fórum. Então, nós temos em Mossoró, interior do Rio Grande do Norte, hoje, 38 instituições de ensino superior representadas através de seus reitores, de seus vice-reitores ou de seus professores, né, pró-reitores, discutindo a educação superior no Brasil. Então, assim, é algo tão grandioso que só aconteceu aqui há 19 anos, quando o reitor, na época, o professor Walter Fonseca, era também o presidente da Abruen. Então, o único reitor que nós tivemos, né, que presidiu a associação foi o professor Walter Fonseca, e na despedida dele foi para trazer o fórum para cá, que aconteceu no Hotel Termas, e que foi um fato histórico, porque eu tenho certeza que esse evento, né, o Fórum da Abruen em Mossoró, 2023, também vai entrar para a história, mas foi só um parêntese, certo? Só um comentário. Mas ontem o senhor falava sobre a questão da assistência estudantil, na questão dos estudantes que estão em vulnerabilidade socioeconômica, que o senhor falou como fragilidade socioeconômica, a gente usa aqui muito o termo vulnerabilidade. E esse programa, né, ele existe porque nós temos aqui estudantes bem no perfil que o senhor falou, né, que veio lá do Ceará, que veio de outros estados, de outros municípios, para cursar comunicação social aqui na UERN. E, como eles, nós temos muitos. Então, queria que o senhor falasse, inclusive, um tema de discussão de amanhã, né, do fórum com a Câmara de Assistência Estudantil. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa realidade. É uma Câmara nova, né, a primeira vez que está participando do fórum, mas como é que está essa discussão dessa realidade do acolhimento, né, das novas necessidades, do novo perfil desse estudante das escolas, das universidades estaduais e municipais? Como é que a gente faz, sem esses recursos que a gente não tem, né, para oferecer a educação pública gratuita e de qualidade para essas pessoas? Bem, eu fico, inclusive, muito feliz nós podermos ter aqui em Mossoró a primeira participação dessa Câmara, até porque essa Câmara foi sugerida por mim, lá em Mossoró, que nós criássemos uma Câmara Estudantil, porque não faz sentido a gente discutir uma série de ações dentro da Abruen, como pesquisa, extensão, as nossas questões vinculadas à pós-graduação, e não discutimos o nosso público-alvo, que são nossos estudantes. Nós temos algumas universidades, inclusive estaduais e municipais, que não têm pró-reitoria estudantil. Era o caso da UNEAL, quando eu assumi, não tinha pró-reitoria estudantil. Nós criamos... A nossa está completando 5 anos. Então, nós criamos a pró-reitoria estudantil para podermos olhar com mais atenção, porque é necessário que os nossos estudantes, de fato, com o perfil, mudou muito. Se você olha o perfil das nossas universidades de 10, 15 anos atrás, era um perfil de pessoas mais, digamos assim, adultas, já trabalhando, que muitas vezes estavam no comércio, vinham para a universidade. O perfil, nesses últimos anos do ingresso na universidade, realmente mudou muito. A faixa etária saiu lá dos 27, 28 para
18, 19, 20 anos. Então, uma quantidade enorme de jovens esses que terminam o ensino médio e entram na universidade, portanto, eles não estão no mercado de trabalho, eles estão vindo ainda de uma condição ali de dependência das suas famílias, com pai, né, com mãe que ajudam. Muitos desses alunos, de fato, eles entram na universidade porque foram criadas muitas políticas de inclusão, como as cotas para alunos de escola pública, as cotas vinculadas à questão étnico-racial. Foram várias as políticas que foram sendo criadas e as nossas universidades elas foram abrindo as portas, deveriam ter sido feito isso há muito mais tempo, mas antes tarde do que nunca, né? Então, a gente foi criando essas possibilidades de ingresso de alunos, né, que vêm da escola pública, que vêm com condição de vulnerabilidade social e econômica muito forte. Isso acontece em todas as nossas universidades, chegando até mais. A gente normalmente tem aquela cota ali de 50% de alunos de escola pública, mas quando a gente olha o perfil socioeconômico do nosso aluno, a vulnerabilidade em muitas universidades chega ali a 70%, 80%, porque mesmo muitas vezes esse aluno vindo da ampla concorrência, ele vem de uma família que tem uma condição precária ou que no meio do caminho passou por alguma dificuldade. Então, a gente precisa ter o acolhimento desse aluno para evitar a evasão, porque também é muito triste a gente ter um ingresso de alunos na universidade e na metade do curso, até antes, esse aluno saia. E não saia porque muitas vezes você entra no curso e olha, não foi o curso que eu gostei, vou tentar outro vestibular. Não, o aluno ele sai muitas vezes porque ele não tem a condição de permanecer na universidade, porque ele tem que trabalhar, ele tem que criar, às vezes, uma família, porque muitos acabam tendo filhos, se casando. Então, a universidade ela precisa olhar com mais atenção para esses alunos. Então, o que a gente tem defendido nesses últimos anos, enquanto Abruem, é que, além de criarmos essas políticas, né, de inclusão, né, com pessoas com deficiência, todas as formas de inclusão, a gente possa garantir a permanência dessas pessoas. Não é só a entrada dessas pessoas na universidade tem que ser garantida, mas a sua permanência. Então, essa é a maior luta nossa hoje, é trabalhar a permanência dos nossos alunos, e aí precisamos criar muitos programas, projetos e ações. Né, aquelas mais tradicionais, como a moradia, o restaurante universitário, mas outras políticas também de inclusão, né, com bolsas, com programas, né, com apoios psicopedagógicos. São várias as ações que as universidades têm colocado. E, claro, para fazer isso, a gente precisa de recursos, a gente precisa de orçamento. Não dá para só permitir assim, não, isso é prioridade, vou tirar da pesquisa e vou colocar na assistência estudantil. Tá, ok, é justo e é válido, mas não é precarizando um para fortalecer o problema do outro. Exatamente. A dança das cadeiras, exatamente. A gente precisa ampliar esse lençol, aumentar os recursos que vêm para as nossas universidades, e aí o Estado do Rio Grande do Norte está de parabéns com a criação da autonomia para a universidade. Isso parece, às vezes, bobagem para quem não conhece, mas você ter ali a garantia orçamentária todo ano. Então, hoje, acho que parece que foi 2,8 criado inicialmente, eu não sei quanto é que está hoje, mas conversando com a Cecília e com o Chico, eles me falando que tem uma progressão, né, que vai aumentando. Até 2025. E aí é muito bom você poder saber que eu vou contar com aquele orçamento e aquele orçamento eu também posso executar. Porque tem engraçado isso, às vezes os nossos professores e alunos, ao não conhecer o que é uma peça orçamentária, olha assim e diz, mas está lá no orçamento da universidade, vocês têm, sei lá, 50 milhões. Bem, é o que está no orçamento. Agora, muitas vezes os governos não liberam 50 milhões. Tem 50 milhões no orçamento, mas ele só libera 20 milhões e os 30 milhões ficam contingenciados. Então, com a garantia da autonomia, não. Se o orçamento é de 50 milhões, a universidade vai executar os 50 milhões. E aquilo que está posto é uma decisão da universidade, inclusive definir quais são as suas prioridades, para onde eu gasto, aonde eu invisto. Se eu coloco o meu orçamento mais para a questão de infraestrutura, não, eu vou fortalecer a pesquisa, não vou fortalecer a assistência estudantil. Então, estão de parabéns, e esse é um desejo que nós temos em todas as nossas universidades, que a gente possa caminhar para essa autonomia, porque, de fato, não dá para fazer educação de qualidade sem dinheiro. Eu ia até te perguntar isso. Hoje, a autonomia financeira é regra ou exceção nas universidades estaduais? São exceções. A grande maioria não possui. Aqui no Nordeste mesmo, a gente só tem a Estadual da Paraíba e a Estadual do Rio Grande do Norte com autonomia financeira.
Então, se a gente imaginar todas as demais universidades do Nordeste, só para pegar só a região Nordeste, a gente não tem. O maior exemplo hoje de autonomia financeira e como isso é importante são o sistema paulista. O sistema paulista ele tem autonomia financeira há muito tempo e veja o que são as nossas universidades de São Paulo, a USP, a Unesp e a Unicamp. Então, elas conseguem ser fortes, serem grandes, porque elas têm essa autonomia, elas recebem um recurso que não é pouco, imagina o orçamento de São Paulo, né, que é gigantesco, então as universidades elas se tornam fortes. Então, não tenham dúvidas que daqui a 10, 15, 20 anos, o perfil da UERN será outro, porque eu tenho certeza que a condução que será feita pela universidade, né, com responsabilidade, tem que saber disso também, porque o dinheiro está lá, mas a gente tem que saber que tem que ter responsabilidade para onde a gente destina esses recursos. Né? Porque muitas vezes, vou dar aqui um exemplo, um conjunto de trabalhadores ou disso, aquilo outro, acha que, não, vamos para cá, e aí, de fato, você compromete. A USP estava há pouco tempo atrás comprometida, porque estava com quase 94% do orçamento comprometido com folha. Então, se eu tenho quase ali, imagina, quase todo o meu orçamento está comprometido com folha, como é que eu vou fazer investimento? Como é que eu vou fazer assistência estudantil? Como é que eu vou garantir uma pesquisa e um ensino de qualidade? Então, a universidade ela tem que encontrar aí um ponto de equilíbrio em que haja valorização dos seus profissionais, dos seus professores, do seu corpo técnico, mas, ao mesmo tempo, garanta que a universidade ela expanda, ela possa crescer, ela possa criar novos campos, ela possa criar novos cursos, ela possa dar mais oportunidades à sociedade, né, poder ingressar. A gente sabe que o acesso ao ensino superior ele ainda é muito baixo quando a gente olha proporcionalmente a população que tem nível superior no Brasil é muito pequena. Então, a gente precisa universalizar o ensino superior, criar novas possibilidades e, claro, com isso, é um planejamento a longo prazo, daí os nossos planos de desenvolvimento institucionais que cada universidade tem, dizer, o que é que eu quero daqui para 5 anos, o que é que eu vou construir como universidade daqui para 5 anos. Então, acho que esse planejamento institucional é importante para que as universidades se consolidem. Mas, como eu estava dizendo, não se faz educação de qualidade sem dinheiro. É necessário que haja investimento, é necessário que haja um olhar atento para que as nossas universidades elas possam, de fato, cada vez mais prestar um serviço de qualidade. Luziara, eu queria emendar só umas perguntas para voltar para aquela questão da assistência estudantil, da inclusão. Você está em casa, Bruno. A gente estava falando sobre isso e eu já estava com uma pergunta para te fazer sobre esse tema, porque a UERN ela se orgulha muito de ser uma universidade muito voltada para a inclusão em diversos aspectos. E por conta das cotas sociais, que é uma coisa que já vai completar 20 anos, eu acho que completa 20 anos ano que vem. Completou 20 anos agora. Completou 20 anos agora, mas acho que o ingresso que completa 20 anos ano que vem. Realmente é ano que vem. As cotas sociais, elas fizeram um resultado espetacular na UERN, que, pelo menos, Luziara me corrigiu o dado, mas 78%, né? Que 78% são oriundos de escolas públicas. É um dado espetacular, porque as cotas elas geraram um efeito muito maior de representatividade. Essa questão da inclusão social, ela se reflete também nas outras universidades? Vocês têm um estudo na Bruen a respeito disso? Sim. Desse impacto? A gente tem com a Câmara agora, isso inclusive vai ser mais visível, mas a gente sempre dialogou muito sobre o impacto das nossas cotas e dessas políticas. E, de fato, é retratado, e eu até apontei isso ontem, eu tive muita dificuldade, por exemplo, para entrar na universidade pública, porque quando eu entrei na universidade, não tinha cotas. Não tinha cotas. Então, eu vim de uma escola pública, de um ensino muito precário. Hoje, o ensino no Ceará está muito bom, graças a Deus, a educação pública no Ceará ela avançou muito, hoje é uma das melhores do Brasil, mas a gente tinha muitas dificuldades. A gente não tinha livros didáticos, a gente não tinha merenda escolar, a gente não tinha uma série de aparatos que hoje são colocados à disposição dos alunos da escola pública que fazem com que esses alunos possam ter oportunidades. Mas, mesmo assim, a gente ia lá, batalhava, lutava, e, com isso, a gente entrava nas universidades de forma muito mais difícil. E a universidade pública ela tem que garantir às pessoas que necessitam esse espaço. Ela, claro, não é fechar as portas para quem tem dinheiro, mas tem que haver a garantia para quem não pode pagar ter acesso à educação. A educação é um direito de todos.
E a gente, como universidade pública, tem que garantir a quem não tem condições econômicas de entrar na universidade. Então, a política de cotas ela é extremamente assertiva, né? Ela vem trazer essas pessoas para dentro da universidade, né? Claro, não gostaríamos que não tivesse se a educação fosse igual, mas ela não é igual. Um aluno que estuda numa escola pública, como eu estudei, eu via o verbo to be lá no 5º ano do fundamental, terminava o meu 3º ano do ensino médio ainda vendo o verbo to be. E eu tinha que fazer uma prova de língua inglesa, né? Porque você tem que fazer uma prova de língua estrangeira. Então, como é que um aluno de escola pública que só fica no verbo to be vai fazer um vestibular concorrendo com um aluno que tem condições de fazer um intercâmbio para o Canadá, para os Estados Unidos? Então, isso não é igual, isso não é justo. Então, as universidades elas foram rediscutindo seus processos de ingresso, e o processo de ingresso dentro da universidade fez com que a própria educação básica ela também fosse repensada. Porque a educação básica, e como você conduz a educação básica, muitas vezes era pensada no vestibular. Então, eu conduzo as diretrizes da minha escola pensando no vestibular. Então, se o vestibular muda, eu também tenho que mudar as diretrizes da educação básica. Daí, quando a própria prova do Enem ela vem com um outro tipo de saber, as escolas passaram, por exemplo, a mudar os seus saberes e as formas de ensinar determinados conteúdos que não eram mais só o decoreba, que não era mais um tipo de pensamento cartesiano, tiveram que fazer muito mais reflexões sobre a sociedade, um papel mais crítico da educação. Então, vejam que o que a gente faz na universidade ela impacta, né, tudo que vem abaixo dentro do sistema educacional. Então, a forma de ingresso, além de mudar tudo isso, ela permite transformar vidas. Porque muitos dos nossos alunos que ingressam vindo de escola pública, tenho certeza que desses 20 anos, vocês conseguiram aqui garantir muitos alunos que foram os primeiros da família a dizer que eu tenho um ensino superior. Né? É muito constante, assim, a gente cobre muita colação de grau. Todas as colações de grau que são feitas na UERN, nós fazemos matérias. Nós temos coberturas de cada campi, a gente faz cobertura especial de cada... A colação de grau é um momento muito especial na cultura uerniana para a gente. E é espetacular, assim, a gente vai para uma colação de grau no campus de Caicó, que tem um curso de odontologia. E a gente vê aquelas famílias bem humildes indo lá assistir o filho ou a filha se formando em odontologia. É uma coisa emocionante que a gente sempre assiste. Colação de grau de medicina, que ela é feita em separado. A gente vê gente muito simples indo lá ver o filho se tornar médico. Então, assim, é bem recorrente. Colação de grau da UERN geralmente é um evento emocionante. Então, tu imagina o impacto disso numa família de agricultores, né, de pessoas, digamos assim, humildes, simples, né, do nosso sertão nordestino, que olham para o seu filho e dizem, isso agora é doutor, né? Ou seja, agora é doutor. O filho é doutor porque entrou na universidade, entrou na faculdade, terminou. Então, isso é de um orgulho muito grande. Mas não é só esse lado simbólico que é importante, né, que eleva a estima do nosso sertanejo, das pessoas que veem o seu filho, como você disse, ficam aquela satisfação. É muito feliz também fazer formaturas, colar grau dos nossos alunos, mas é um impacto principalmente econômico e financeiro que tem nas famílias. Porque muitos desses alunos, ao terminarem as nossas universidades, eles têm acesso ao mercado de trabalho, a um salário maior. Basta você pegar os indicadores do Ministério do Trabalho e você vê que quem tem nível superior tem um salário médio maior do que quem tem um ensino médio. Então, ao possibilitar, né, que essas pessoas ingressem na universidade, que terminem esses cursos, você está transformando, inclusive, o perfil socioeconômico dessas famílias, tirando daquela condição, muitas vezes, de pobreza, de miséria, e colocando essas pessoas num outro patamar, numa outra condição. Eu digo isso como exemplo pessoal, porque meu pai é agricultor, analfabeto, né, e minha mãe, professora de educação básica, a gente sempre passou muita precariedade na família, né, e hoje, assim, eu consigo garantir aos meus filhos uma condição muito melhor, né, de poder até financiar que ele vá estudar em outro estado, coisa que eu não teria com a minha família na época. Mas, assim, a educação ela transformou a realidade da minha família. Eu tenho 4 irmãos formados, cada um
com suas condições econômicas bem melhores do que estávamos quando a gente morava lá no interior do Ceará, e foi a educação que transformou as nossas vidas. Então, a gente tem uma missão muito importante. Então, essa política ela tem que ser efetiva, né? Não é só o ingresso a partir das cotas, mas é sim essa permanência. E eu digo a vocês, eu nunca desisti da universidade porque eu tive bolsa. Eu tinha bolsa, eu passei com meus 4 anos de graduação com uma bolsa. E era essa bolsa que me permitia eu estar manhã e tarde na universidade. Eu saía de casa às 8 da manhã e saía da universidade às 6 horas da tarde. Então, como é que um filho de trabalhador pobre passa o dia inteiro na universidade se não tiver o apoio da instituição, né, pelo menos ali para garantir um restaurante, uma refeição ou uma bolsa para ele garantir o transporte? Então, é isso que faz a diferença. Imagina se não fosse esse suporte, eu hoje não seria presidente da Abruen. Eu não estaria aqui falando e olhando com esse outro olhar, dizendo assim, a gente tem que ter mais suporte, porque a gente pode transformar muitas vidas de muitas pessoas com a educação, possibilitando essa transformação, possibilitando uma transformação cultural, que é fundamental, que a gente sabe também que com a educação a gente transforma as mentes das pessoas, as pessoas se tornam muito mais conscientes, as pessoas sabem dos seus direitos, das suas responsabilidades. A gente só vai ter uma sociedade, inclusive, mais justa, quando a gente conseguir, de fato, universalizar a educação, fazer com que as pessoas tenham conhecimento, né, da sua realidade, do seu local, possam avaliar, né, as suas escolhas. Por exemplo, uma escolha até o ano que vem, nós temos eleições municipais. Então, uma sociedade educada é uma sociedade crítica, que ela vai poder olhar para qualquer candidato e saber dos direitos dela, saber o que cobrar de cada candidato. Então, acho que isso é um grande avanço que a gente tem tido no Brasil nos últimos anos, é levar a escolarização. A gente ainda tem muita gente analfabeta, a gente ainda precisa expandir o ensino superior, mas temos avançado, aos poucos a gente tem avançado. Ok. Reitor, e a questão de... O senhor falou que o perfil da universidade mudou, né? Mas aqueles cursos que existiam, né, que foram importantes naquele momento em que a universidade estadual, a universidade municipal chegou àquela região que não existia, né, e as pessoas não tinham condições de ir para as capitais, e foi assim muitas vezes que surgiram as universidades estaduais e municipais. O perfil desses cursos que são ofertados, o perfil dos professores, né, também tem mudado. Então, existe uma discussão na Abruen em relação a repensar os cursos que são ofertados, a repensar a vocação das universidades neste momento em que a pós-graduação mudou, né? Antigamente era um curso de graduação e o diploma de graduação estava resolvido. Hoje você precisa de um mestrado, de um doutorado, de uma especialização, de um pós-doc e por aí vai. Então, a exigência mudou e as universidades estaduais praticamente continuam, né, tendo que correr atrás do prejuízo, porque financiamento, como a gente já falou aqui o programa inteiro, é difícil. É difícil um financiamento voltado para a oferta de pós-graduação, né? Então, aquele professor da graduação termina sendo professor da pós-graduação também e dividindo carga horária, e aí gera uma série de problemas que a gente precisa de concurso, a gente precisa repor o quadro de servidores das universidades. Então, como é que a Abruen lida com toda essa questão de gestão, de governança das universidades estaduais e municipais? Esse é um grande desafio que a gente tem refletido. Inclusive, discutimos isso no último fórum que tivemos em Rio Verde, porque é uma situação que precisamos refletir. O público que a gente recebe nas nossas universidades hoje não é o mesmo que a gente recebia há um tempo atrás. Então, para muitos dos nossos alunos hoje, por exemplo, um curso de 4 anos é muito longo. Imagina uma geração TikTok, né, digamos assim, que tudo ali muito rápido, tudo muito veloz. Você passar 4 anos num curso para se graduar. Porque tem cursos que os currículos estão inchados. Então, a gente tem que parar, de fato, e refletir, por exemplo, sobre isso, né, sobre as matrizes curriculares dos nossos cursos. Esses cursos têm que ser muito mais atrativos, eles têm que ter uma linguagem. Eu digo isso dos cursos tradicionais que a gente já tem, né, por exemplo, curso de formação de professores. Então, esses cursos eles têm que olhar para essa realidade atual. Eu não posso formar um professor hoje
como eu formava há 15 anos atrás. A realidade hoje é bem diferente. Quem está na sala de aula sabe, né, que é um público, é um universo muito diferente, né, do que a gente tinha há um tempo atrás. Então, isso precisa ser repensado. Que cursos a gente vai oferecer também, né? Então, hoje há uma onda para a oferta de cursos tecnológicos. Então, cursos de menor duração, mas que tenham uma efetividade em colocar o aluno diretamente no mercado de trabalho. Então, de repente, vamos pegar aqui um exemplo, um curso na área de comunicação, né? Então, de repente, você tem um curso na área de comunicação que não seja para formar aquele comunicador social, mas, de repente, eu vou formar um profissional que atue só diretamente ali na rádio ou diretamente no jornalismo, ou um cara que vai trabalhar com redes sociais, e, de repente, um curso desse poderia ter ali 2 anos, porque você está focado em formar um profissional, por exemplo, para atender as redes sociais, né, para atender essas novas plataformas digitais. Então, a universidade ela tem que parar e olhar para o que a sociedade está demandando dela. Tem cursos mesmo na nossa universidade hoje que eu fico repensando. Eu tenho um curso na cidade de Arapiraca de francês. É importante um curso de francês? Claro que é. Mas o aluno que termina o curso de francês na cidade de Arapiraca, ele está desempregado. Porque não há no município, imagina aqui o caso de Mossoró, Arapiraca parece muito com Mossoró, até a população muito parecida, onde é que trabalharia aqui em Mossoró um professor de francês? Na escola, educação básica, não tem aula de francês. O que hoje a língua é o inglês, até o espanhol recentemente foi tirado, né? Que eu acho que deveria voltar-se o espanhol. E aí, talvez na área de turismo, na hotelaria, mas é muito pequeno o mercado para atender esses profissionais. Então, você está formando pessoas que vão ficar desempregadas, que não vão ter espaço no mercado. É mais um curso, muitas vezes, para satisfação pessoal. Então, muitas vezes é ou para satisfação, ou que eu já tenho determinados professores que estão ali na universidade e que não querem abrir mão da possibilidade, né, da manutenção desse curso. Mas, quando você olha o impacto social, eu acho que, de repente, esse curso, não como um curso regular de graduação, mas ele poderia se transformar em cursos de línguas. Não uma graduação, mas cursos de línguas, que o aluno da própria universidade que queira fazer um mestrado, por exemplo, ele precisa de uma língua estrangeira. Então, que ele acesse ao francês, eu mesmo fiz uma proficiência de mestrado em francês. Então, eu fui aluno de francês nas casas de cultura da Federal do Ceará. Meu filho, né, do agricultor lá do Ceará, fez o curso, né, fez a prova dele, foi francês. Ele Agora a gente fala isso, mas só para forçar. Francês é uma língua neolatina, igual o português. Ela está mais próxima do português que o inglês. É porque a gente acha francês mais chique. É porque não está tão acessível. Quanto o inglês. Ela é mais chique. Mas é só para a gente mencionar que é importante. É uma língua neolatina. É uma língua importante, é uma língua bastante falada no mundo. Ela vai servir muito em determinadas... Uma língua da diplomacia também. Há muitas áreas do nosso conhecimento, essa língua é fundamental. Então, você pega a área de história, de ciências sociais, os grandes teóricos estão na língua francesa. Então, é importante para a universidade, mas talvez a gente tenha que repensá-lo como um curso de graduação regular, em que você, por exemplo, forma profissionais que não têm mercado para eles trabalharem. Então, as nossas universidades elas têm que pensar assim, esse novo ingresso, o novo perfil do aluno, quais possibilidades a gente pode colocar para que esses alunos, ao ingressarem, eles possam concluir o curso, eles possam permanecer nos cursos, que vai para além da assistência estudantil, vai também para essa identidade com aquilo que a gente transmite nos nossos cursos. Até os cursos tradicionais, eles precisam se readequar a essa nova realidade do mundo presente, do cotidiano. Já se fala até em campos vocacionados, né? Campos vocacionados. Inclusive, a gente, quando estava discutindo a UERN, né? Eu digo UERN, né? Eu não, que sou só um peão, mas eu digo assim, a UERN estava discutindo o campus de Apodi, estava discutindo a possibilidade de ser um campus vocacionado. O projeto ainda não está andando, não sei em que patamar está hoje, mas saindo um pouquinho, vamos falar um pouquinho da Carta de Mossoró, que vai ser lançada ao final do fórum da Abroem. Qual a perspectiva da Carta de Mossoró? Adianta um pouquinho para a gente. Não, a gente tem feito várias discussões enquanto Abroem, né, de necessidades, de demandas, das nossas ações institucionais. O Fórum de Mossoró, claro, a Carta de Mossoró ela vai repetir um pouco daquilo que a gente já vem discutindo em outros fóruns, até porque
determinadas pautas e lutas a gente ainda não superou. Então, se a gente não supera, a gente tem que renovar na Carta de Mossoró as nossas intenções, como a gente tratou aqui de financiamento, de assistência estudantil. Eu acho que a grande novidade na Carta vai ser relacionada a essa questão da assistência estudantil, porque é a primeira vez que a Câmara de Assistência Estudantil se reúne. Então, eu acredito que a Carta ela vai reforçar... Inclusive, né? Nós teremos a presença da presidente da UNE. Né? Manuela vai estar aqui. Sim. Que bom, é maravilhosa. Então, veja, a Carta de Mossoró, eu acho que ela vai ter essa característica que nenhuma outra carta teve, né, de trazer, de reforçar a importância da assistência estudantil, a importância do olhar para essa diversidade da nossa universidade, né, dessa diferença, e reforçar cada vez mais, porque nesses últimos anos a gente tem visto o ataque que tem sido feito a todas as nossas pautas e lutas de diversidade, de avanço que a gente fez no respeito ao próximo. Isso, ela precisa também estar contextualizada na Carta de Mossoró. A gente não pode retroceder em determinadas pautas. A inclusão ela não pode ser reduzida, né, por os discursos que a gente tem visto nos últimos anos. Então, a gente tem que reforçar a inclusão, temos que reforçar a diversidade, temos que reforçar a assistência estudantil. Eu acho que esse é já uma pauta fundamental, e se a Carta de Mossoró falasse só disso, ela estaria muito bem colocada diante de outras cartas, porque a gente sabe da importância que é a luta nossa para garantir essa diversidade nas nossas universidades, né? Garantir que o nosso aluno ele seja respeitado. Então, eu acho que isso é um ponto importante a ser apontado. A questão do papel das nossas universidades enquanto um processo de internacionalização é uma pauta hoje muito cara a nós. Então, a gente teve agora recentemente na África do Sul, a gente precisa não copiar os modelos externos, mas ver o que eles têm a nos trazer, a nos contribuir, como também o contrário. Por exemplo, nós fomos à África do Sul e eu fiz questão em todas as minhas falas, em todas as 10 universidades que nós passamos, em reforçar o papel da universidade pública e gratuita. Porque as universidades na África do Sul, elas são pagas, elas são públicas, mas são pagas em um país que as contradições sociais são muito maiores do que as nossas, de um país que viveu um apartheid, né, que a população negra, né, daquele país foi condenada, né, a não ter acesso à educação, a ter uma educação diferenciada. E quando você tem um movimento, né, de fim do apartheid, de todo aquele... A universidade ela passou ainda a ser um recanto, de certa forma, de privilegiados, porque se você, para entrar na universidade, você tem que pagar, então a grande parcela da população sul-africana, pobre, negra, não tem acesso à universidade. Então, a gente, enquanto um sistema educacional bastante robusto, forte, enquanto instituições públicas, porque as nossas universidades públicas no Brasil são as melhores universidades deste país. É onde estão os nossos centros de excelência, estão nas nossas universidades públicas. Então, a gente tem o que dizer também, dizer, olha, aqui no Brasil, a nossa universidade pública ela tem qualidade e ela é gratuita, e ela é inclusiva. Ela tem trazido cada vez mais as pessoas que mais necessitam. Então, eu acho que a Carta de Mossoró ela tem que reforçar esse papel de uma universidade pública, de uma universidade da diversidade, e que a gente não vai aceitar retrocessos, como a gente viu nesses últimos 4 anos, em que as nossas universidades foram atacadas, que a ciência foi atacada. Pelo amor de Deus, a gente vivendo uma pandemia em que as pessoas estavam morrendo, e as universidades sendo desacreditadas, aquilo que a gente mais produz aqui, que é um saber, né, pautado em métodos, em ciência, e que já está claramente comprovado o papel das vacinas, o papel, né, que tem todo o sistema de saúde nosso, que é bastante robusto, mas tudo aquilo que a gente consolidou, né, sendo desacreditado. Veja quantas crianças estão morrendo por falta de vacinas, o reaparecimento de doenças que nós já tínhamos praticamente quase que erradicados no Brasil, voltando, porque as pessoas não estão vacinando seus filhos. Então, a gente precisa retomar esse papel da universidade, mostrar que a universidade é uma instituição séria, é uma instituição respeitada e que é uma instituição que está a serviço do povo. Por isso, acho que a Carta de Mossoró ela tem que ter essa pegada. Queria agradecer ao professor Odilon Máximos. Luzia, tem mais alguma pergunta? Eu tenho tempo?
Tem, tem. Eu tenho tempo. Você você é a convidada, então você... Então tá. Você Então, tem prioridade. Ok. Professor Odilon, a gente já conversou muito aqui sobre a Abruen, mas a gente queria saber, antes de encerrar, quem é o professor Odilon Máximo? Ah, é bem assim, eu sou uma pessoa muito simples, né? Filho de sertanejo, eu estou aqui de terno, gravata, mas quando eu tenho, por exemplo, não tenho atividades formais, eu estou de choboio, né? Com aquela sandalinha de vaqueiro. Então, assim, eu sou uma pessoa muito simples, né? Gosto muito de estar em casa, de estar com amigos, né? De ter atenção. Acho que uma das coisas que a gente precisa no dia a dia, no nosso cotidiano, é de muito respeito às pessoas. Então, sim, tento ser uma pessoa sempre muito educada, muito respeitosa, de valorizar todos. Você falou aí quando você disse assim, eu sou só o peão. Não, você é uma peça tão importante quanto todos nós que estamos na universidade. Então, a gente sempre tem buscado trabalhar nesse sentido. Cada um tem sua importância, cada um tem seu significado, porque assim a gente consegue construir uma sociedade mais justa. Então, eu acredito muito nisso. Então, o Odilon é um cara simples, eu acho que é um cara bacana, né? E que, claro, também, como todo ser humano, tem seus defeitos, mas a gente tenta lutar e acho que... Acho que ele é vascaíno, viu? Não, eu torço o Ceará. É rubro-negro também, né? Eu sou abecedista, então tá dando certo. Ceará e ABC se entendem. Exatamente. Professor Odilon, obrigado. Luziara, brigadão por ter participado hoje. Me chame que eu volto. Substituindo a Aline à altura, que não é fácil. Tentei. Substituir a Aline, a nossa celebridade. Ela não gosta, não. Viu? Não. Depois eu conto ao professor Odilon porque que ela é celebridade. Ela disse, você também tem programa, não sei o quê. E por que só me chama de celebridade? Aline, é brincadeira, Aline. Beijo, Aline. Beijo pra você, Aline. Professor, obrigadão por ter vindo e o espaço está sempre aberto para a Abruen aqui na nossa UERN e foi uma satisfação te receber, o papo foi excelente. Eu que agradeço, realmente um papo descontraído e é importante, né, esses momentos que a gente possa sempre estar divulgando o papel das nossas instituições estaduais e municipais, o que elas cumprem de missão. Parabenizo, né, a todos vocês da UERN, agradeço esse acolhimento maravilhoso que a gente está tendo aqui, né, sempre que eu venho aqui, muito bem recebido, né, a universidade cada vez mais bonita, a cidade de Mossoró cada vez mais linda, né, toda vida que eu passo aqui rumo ao Ceará, né, a Fortaleza, eu fico encantado com a cidade, né, gostaria até de parar mais, porque às vezes a gente vai querendo chegar em casa, né, já está tão pertinho aqui do Ceará, mas é uma cidade encantadora e a UERN também. Eu lembro da primeira vez que eu cheguei aqui, eu acho que foi em 97 ou foi em 98, eu ainda aluno de graduação do curso de Geografia, eu vim aqui à UERN e quando a gente chega aqui, visita os campos, visita algumas estruturas, a gente vê como a universidade cresceu. Isso é de uma felicidade imensa, porque é o que a gente sempre quer, né? Que as nossas instituições elas se fortaleçam, cresçam, elas possam cumprir cada vez mais essa missão de levar a educação de qualidade. Então, estão de parabéns. E nós, enquanto Abruen, enquanto sistema de universidades, estamos aqui em um conjunto muito grande de instituições de todo o país. A gente agradece esse acolhimento e parabeniza vocês pelo belíssimo trabalho sendo feito aqui. Obrigado, professor Odilon Máximo, presidente da Abruen, Associação das Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um UERNcast. Até lá. Tchau, até lá. E obrigada pelo convite. Eu volto, viu? Valeu, Luziara. Volte sempre.